Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Teorias evolucionistas. Então a gente tem duas, basicamente. Lamarckismo e darwinismo. E aqui eu acredito que vai estar a tua questão. Eles não vão se enrolar muito, tá? Então tu percebendo essas características tá bem tranquilo. Primeiro defensor do evolucionismo, isso tem que ficar claro, tanto Darwin quanto Lamarck defendiam a evolução, contra outras pessoas que não defendiam, tá? Só que o Lamarck, a gente aprende na escola que ele é meio, né, mangolãozinho e tal, mas ele não é, eu vou te explicar o porquê que ele não é. Bom, ele foi o primeiro defensor do transformismo, que é aquele lance de se modificar, né, evolução é se modificar. Ele enxergava a evolução como um processo de complexidade crescente. Ele falava assim, cara, a cada uma espécie se modifica em outra, que se modifica em outra, que se modifica em outra, até chegar ao ápice da evolução, que seria uma espécie perfeita, e ele tem o ser humano como essa espécie perfeita, tá? E tu pode pensar assim, ele tá certo, né? Só que não, né? O que é perfeito? É ser melhor que os outros, por exemplo, assim, sei lá. Quem é que escala uma árvore melhor, um ser humano ou um macaco? Um macaco. Quem é que nada melhor na profundeza do oceano? Um ser humano ou uma baleia? Uma baleia. Então, dependendo do ambiente, o ser humano não é nada, né? Quem é que voa melhor? O ser humano ou um morcego? Morcego. Enfim. Então, ele via a evolução como um processo de complexidade crescente até atingir a perfeição. E essa perfeição não era por acaso. Tá? A perfeição ela era direcionada. Os organismos, a espécie A se modificava na B, que se modificava na C, que se modificava na D, até chegar à perfeição. Isso era proposital. Tá? Ele sugeriu, de acordo com os estudos, que alterações ambientais causavam nas espécies uma necessidade de se modificar. E aqui, em parêntese, por mais que tu acredite que isso seja verdade, não é. Vou ler de novo. Lamarck acreditava que alterações no ambiente causavam nas espécies uma necessidade de se modificar. Por exemplo, tinha uma galinha vivendo lá no topo de uma montanha, tá? A galinha não voa, e aí vinha um predador lá pegar ela. E ela, meu Deus, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E ela chegou no alto do precipício e, meu Deus, o bicho vai pegar ele. E aí ela pulou. Fly away from here, né? Pulou. E aí, pela necessidade de voar, foi que ela desenvolveu asas de voo. Entendeu? Uma coisa meio assim. Ou seja, o ambiente forçou ela e aí ela desenvolveu essa necessidade de se modificar. Então, eu quero que tu lembre muito disso, ó. Quando fala que o ambiente forçou ou que o ambiente despertou uma necessidade de se modificar, é lamarckismo. Isso é o clássico da teoria do Lamarck, tá? E eu vou te dar exemplos. Pela necessidade de comer folhas no alto das árvores, foi que a girafa esticou seu pescoço. Pela necessidade de pegar peixes no fundo do lago, foi que a garça esticou suas patinhas. Pela necessidade de comer formigas dentro do cupizeiro, foi que o tamanduá esticou sua língua. O tamanduá tem mais de 1 metro de língua, tá? Ou alguns pássaros também, né? Enrolam a língua dentro na base do crânio ali. Sei lá. Ou pela não necessidade, por não precisar enxergar de noite, foi que os morcegos ficaram cegos. O morcego não enxerga de noite. Né? Pela necessidade de não enxergar embaixo da terra, foi que as topeiras perderam seus olhos. Então, quando tu falar em necessidade de, é Lamarck, tá? Lembra disso. O Lamarck não acreditava na extinção, e sim que as espécies desaparecem porque evoluíram em outras espécies. Foi aquilo que eu te falei, ó. Eu tinha lá o hominídeo A, que virou o hominídeo B, que virou o hominídeo C, que virou o hominídeo D, que chegou no homem hoje em dia, tá? Então, olha como é que ele acreditava na evolução. Ele acreditava numa evolução linear, reta, né? E ainda de preferência para cima, assim, para até atingir a perfeição. A espécie A deu origem à espécie B, que deu origem à espécie C, que deu origem à espécie D, que deu origem a nós, por exemplo. Tá? Isso tá errado, tá? É muito errado, vou te explicar depois por quê. Mas era assim que ele acreditava. Esse vídeo aqui tá te ensinando alguma coisa nova que tu ainda não sabia? Se isso aconteceu, por favor, te inscreve no canal aí, dá essa força pro professor, tá bom? Valeu. Desculpa por atrapalhar a tua aula. Até mais. Tchau, tchau. E ele desenrolou duas teorias, conhecidas como primeira e segunda lei de Lamarck, tá bom? A primeira delas, deixa eu botar aqui para ti, a primeira é a chamada lei do uso e do desuso. Ou seja, quanto mais eu uso uma coisa, mais eu desenvolvo ela. Quanto menos eu uso uma coisa, menos eu desenvolvo ela. Isso tem uma lógica por trás, mas não é assim que funciona, e eu vou te explicar. Tu pode pensar assim, quanto mais eu uso meu bíceps, né, na academia, mais ele cresce, tá certo? Mas e os teus olhos? Tu só não usa os teus olhos quando tu tá dormindo. Porque o resto do dia tu usa ele sempre, né? Então, se o Lamarck tivesse certo, quando tu tivesse 70 anos, tu ia ter super olhos de águia, olhos biônicos. E não é o que acontece. Tu tem 29 anos e tu mal consegue ler no escuro, tá? Tu não enxerga. Os óculos, eu também.
Então, não é assim, não é assim. Pode ser assim em algumas situações? Pode. O exemplo que pode ser assim em algumas situações é para músculos, tá? Então, para músculos, de fato, quanto mais usa, mais tu desenvolve, quanto menos usa, menos tu desenvolve, tu atrofia, inclusive. Uma pessoa sofreu um acidente, ficou paraplégica, não usa mais as pernas, os músculos da perna vão atrofiar, tá bom? Mas para todo o resto não funciona. Ah, quanto mais usar meu cérebro, maior ele vai crescer. Lembra que eu falei que a transformação ela não ocorre dentro do indivíduo? Ela ocorre a milhares e milhares de gerações. Então, quanto mais a geração de asiáticos usou o cérebro dele, a partir de milhares de gerações de asiáticos, aí sim eu posso comprar a população, tamanho, padrão do crânio asiático com o tamanho do crânio sul-americano, e aí sim, né, os asiáticos, enfim. Mas isso nem é possível porque os asiáticos como população tem... A China tem 5 mil anos, o Brasil tem 500, digamos assim. Então é pouco tempo ainda para ocorrer tanta modificação, tanta variação assim. Tá? O que dizia a lei do uso e desuso do Lamarck? O uso de determinada parte do corpo, do organismo, faz com que essa desenvolva, e o não uso faz com que se atrofie. Vale para tudo? Não, só para músculo. Quase que exclusivamente só para músculo. O Lamarck falou isso? Falou, isso está certo? Não, não está certo. O Lamarck dizia na sua primeira lei, que é a lei do uso e desuso, que quanto mais se usava, mais desenvolvia, quanto menos se usava, menos desenvolvia. Sim, ele disse isso. E isso está certo? Não, isso não está certo. Isso pode estar certo em alguma determinada situação? Pode. Por exemplo, músculos. Aí pode. Tá bom? Que eu trouxe aqui, né? Pela necessidade de não ser comido por animais, foi que o cactus desenvolveu o espinho. Ele não sabia nada de fisiologia vegetal, a gente vai ver isso mais pra frente. O espinho nada mais é do que uma folha que se modificou. O espinho era uma folha que foi se reduzindo, e ficou essa coisa assim. Por que uma folha se reduziu? Para evitar a perda excessiva de água. O cactus é do deserto, né? Bom, aqui tá a topeira, ela não tem olhos, realmente. Tá? Então quando fala com uma, topeira, tá dizendo que a pessoa não enxerga. Tá bom? Olha lá o tamanho Isso aqui é o tamanho da bandeira, né? E aqui é o tamanho da linguinha dele, ó. É o que o Lamarck disse, pela necessidade do tamanho da bandeira, de comer comer formigas, cupins, né? Dentro do cupinzeiro, ou formigas dentro do formigueiro, esse animal basicamente come insetos, né? Pequenos insetos, larvas de inseto, com essa língua gigante, ele bota lá dentro realmente do cupinzeiro, como se fosse uma língua de cola, assim, ele bota lá dentro e puxa cheio de formiguinha. Essa foi a primeira lei dele, né? Que é a lei dos usos. Essa aqui é a segunda, a lei da transmissão das características adquiridas. E essa aqui daí é quase que impossível de a gente conseguir justificar algum momento em que ela seja certa. Tá? A outra até no músculo pode ser ali. Ou em alguma outra situação, enfim, fazer sentido, né? Mas o que ele falou assim dessa lei? A lei da transmissão das características adquiridas diz o seguinte: se tu ao longo da tua vida adquirir algo, tu vai transmitir isso pro teu filho. Por exemplo, tu tava aí andando bem bela em Portugal de bicicleta, tu caiu um tombo, quebrou todos os dentes da boca. Sorte que tu quer fazer o curso de dentista e depois tu vai deixar de topzera. Mas vamos supor que tenha quebrado. A tua filhinha, o teu filhinho já vai nascer sem dente. Mas a minha filhinha nasce sem dente. Mas depois o dente cresce, né? Ou, sei lá, sofreu um acidente aí e fez uma cicatriz no rosto. Deus queira que não. Essa linda cara. Mas vamos supor que tenha acontecido isso. E aí o teu filho já vai nascer com essa marca. Entendeu? O meu marido foi pra guerra e amputou o pé. Meu filho e minha filha nasceria sem o pezinho amputado. Ou se nasce com o pé, não é filho dele, né? Uma coisa assim. Então, o Lamarck diz que as características que tu adquiria ao longo da tua vida, tu transmitia para tua descendência, para tua prole. Isso não é verdade, né? Então, alterações provocadas em determinadas características do organismo, pelo uso e desuso, são transmitidas ao seu descendente. O que ele queria dizer aqui? Ele queria dizer assim, como a girafa teve que pichar o seu pescoço para comer, né? A primeira girafa pichou tanto o pescoço para comer a folha no alto das árvores, que depois que ela adquiriu essa característica do pescoço comprido, ela passou para toda a descendência. Essa era a justificativa dele. Mas tá errado, não é assim. Pode existir alguma característica que tu adquira ao longo da tua vida que tu passe para o teu filho? Sim, doenças, principalmente as virais. Se tu adquirir HIV, a probabilidade de teu filho nascer com HIV é grande. Se tu adquirir Zika vírus, a probabilidade de teu filho nascer com alguma malformação do Zika vírus é grande. Tá? Então, existe algumas situações que essa segunda lei, né, a lei da transmissão das características adquiridas, pode ser verdadeira. Mas, em via de regra, ela é falsa, tão falsa quanto a outra. Tá bom? E a gente encerra o Lamarck. Em resumo, o meio gera variabilidade, lembra? Pela necessidade de voar foi que a galinha desenvolveu asa. Pela necessidade de comer folha no alto das árvores foi que a girafa esticou o pescoço. Então o meio gera diferença entre seres, variabilidade. Ele atua como um fator que exige, né, necessidade de modificação. Os organismos se modificam pela necessidade de se adaptar ao ambiente e adaptar-se ao meio é um processo necessário para a evolução. Tá? Ele acreditava nisso. E agora a gente vai ver Darwin. Agora não. A gente vai ver Darwin na próxima aulinha que eu já vou gravar. Só para essa não ficar muito grande, senão eu não consigo subir o vídeo no YouTube, tá bom? Já vou gravar a partir de agora. Beijo e até daqui a pouco.